a situação que a gente está. Poderia estar melhor, é claro. Eu estou tentando me esforçar bastante, eu acho que estou melhor que semestre passado, mas tem lugar que está feio, tá? Então, vamos focar aí para fazer mais um semestre interessante. Comecei a gravar, tá, pessoal, agora? Então, só dando uma recapitulada para quem não pôde acompanhar a aula ao vivo, o que a gente tem aqui? Probleminha de um bloco num sistema massa-mola. Bloco, sistema massa-mola. A gente quer, nessa primeira situação, que o bloco esteja em equilíbrio. Para que isso ocorra, as forças sobre a direção do plano inclinado têm que ser iguais a zero. Né? Equilíbrio é quando não há aceleração. Então, o somatório de todas essas forças nessa direção tem que ser zero. E nós, então, pela segunda lei de Newton, escrevemos que a força da mola deve ser igual a Px. Qual é a força da mola? Lei de Hooke, que é a famosa Kx, ok? Daí vocês podem talvez se perguntar, professor, mas eu vi no livro que é menos Kx. É verdade, lá no livro está menos Kx, mas aí entra algo que eu foquei no semestre passado e vou focar agora em falar para vocês. Quando nós temos uma situação de sinais, diagrama do corpo livre, sinais, pessoal, o que vai acontecer? O sinal na equação, ele se dá única e exclusivamente pela direção do vetor. Então, se o meu vetor da força da mola está no sentido positivo, sinal de mais aqui. Okay? O sinal natural que aparece na lei de Hooke dá a ideia de força restauradora. Ok? Só que isso é um papo um pouco mais profundo na física, que eu não quero me adentrar no momento. Eu quero resolver essas questõezinhas que já tá louco de bom já. Muito bem, então nós sabemos do conteúdo lá da mecânica, da dinâmica, segundo a prova de física geral 1, que Px é P seno θ, P seno θ, ok? Então, lembrando o problema, a que distância do alto do plano inclinado fica o ponto de equilíbrio do bloco? Então, a ideia aqui de fazer essa conta é encontrar o valor do x para encontrar essa distância, ok? Então, isso vai nos ajudar a encontrar a distância. Claro, eu vou ter que usar algumas informações além dessa que eu vou utilizar agora, mas por hora, vamos encontrar esse x, vamos encontrar o quanto a mola foi contraída, ok, pessoal? Só resolvendo essa continha aí, eu vou colocar os números, deixa eu só tomar um gole de água. Beleza. Então, se a gente resolver rapidamente aqui, com os dados do enunciado, vamos lá. Eu vou ter x igual a P seno... Vamos isolar primeiro algebricamente, né? Eu gosto de fazer isso. É importante, vocês vão perceber no decorrer da carreira de vocês. Muito bem. Então, agora nós vamos ter x igual. Qual é o peso, né, pessoal? O peso é 14 newtons, tá lá no enunciado 14 newtons. Só para lembrar bem. Tá em algum lugar aqui no meu livro físico, eu vi que era 14 newtons em algum lugar. É 14, tá? 14 vezes o seno de 40, porque o plano inclinado tem essa inclinação de 40 graus. E o K está ali no enunciado também. Vou fazer essa linha feia. Eita. 120 é a constante de mola. Ok, então, se vocês usarem os recursos computacionais, vão chegar na resposta 0,075 metros. Ok? 0,075 metros. Muito bem, só que isso é o quanto a mola contraiu. Não é exatamente o que o problema pede. Vocês podem ler de novo aqui a afirmação lá, que ele pede a distância do alto do plano inclinado. A distância do alto do plano inclinado, pessoal. Então, o que nós temos que fazer?
temos que visualizar uma coisa interessante aqui. O que exatamente? Temos que olhar uma informação que o enunciado dá aqui, olha só. Está ligado ao alto do plano inclinado por uma mola de massa desprezível de 0,450 metros de comprimento quando relaxada, ok? Então, quando relaxada, ela está a essa distância. Só que como a gente percebe que está acontecendo aqui, a força-peso está puxando essa mola para baixo. Vai ter um momento que o peso vai puxar o suficiente, mas a mola não vai se puxar mais, né? Se contrair ou se esticar mais. E esse momento ocorre quando a gente chega nesse X aqui. Em outras palavras, a posição de equilíbrio, então, vamos chamar aqui E de equilíbrio, vai ser o X que eu acabei de encontrar aqui, ou seja, 0,075, o quanto a mola puxa, desculpa, o bloco puxa a mola, mais o seu tamanho natural, que é 0,450 ou 0,45, ok? A ideia é essa, e isso vai dar aqui aproximadamente, né? Não precisamos fazer nada muito pesado aqui. Vai dar, tá, vamos fazer na calculadora só para não ficar zoado, né? 0,075 mais 0,525, tá bom? Então a distância é 0,525 metros. Feito, vamos agora para B. Se o bloco é puxado ligeiramente para baixo, então, dando aquele petelequinho lá para ele começar a se mexer, ali, oscilar, né? E depois liberado, qual é o período das oscilações resultantes? Ok? Então, se a gente coloca uma força ali, ele vai começar a oscilar. O que vocês têm que lembrar é o seguinte, pessoal, a oscilação, ela é dada única e exclusivamente pela lei de Hooke. Ou seja, o fato de ter a força-peso puxando o bloco para baixo não influencia na oscilação, tá bom? Então, se for um bloco pendurado numa parede, um bloco caindo de um plano inclinado, qualquer lugar onde há essa força vertical, a gravidade, ela, de toda forma, não vai influenciar no movimento harmônico simples, tá bom? Não influencia. Num outro momento que a gente for estudar umas questões mais complexas, daí talvez possa influenciar, mas movimento harmônico simples, não, tá bom, pessoal? Não. Então, nós temos que simplesmente, para encontrar o período, utilizar simplesmente as equações do período lá, né? Qual que é a equação do período? Vou colocar lá. Vocês lembram lá? Dá para encontrar ela de 1000 formas, né? Numa das aulas eu obtive ela de umas 2 formas diferentes. Mas aqui vai ser simplesmente 2π raiz de m sobre k, não é mesmo? Então, pronto, acabou, não tem segredo. 2π, coloquem a massa aí, que era 14 newtons por 9,8, né? Que eu sei o peso, né, pelo enunciado, eu não sei a massa. É só dividir pela gravidade. Dividido também por 120. Ok? 120. Bem, isso aí vocês resolvem enquanto período. Então, fizemos aqui uma questãozinha bem interessante que, por um momento, pode ter assustado. Ai, meu Deus, uma mola na diagonal. Não tem segredo. Transforma a coordenada para alguma coisa que não faça ela ficar torta. Uma nova coordenada x onde ela está completamente funcional numa direção só. A própria direção do plano, que é, por vez, a direção de um bloco móvel. Muito bem. Vamos salvar essa questão. E recomendo aí que vocês prestem não atenção, mas algum respeito a ela, pois talvez caia na prova. Algo parecido. Vamos ver outra questão interessante aqui. 112Q59. Vamos ver se ela é interessante. Vou colocar ela para começar aqui.
Vamos ver se ela presta. Ah, essa aqui é legal. Eu acho que eu até fiz ela em sala quando eu estava na presencial lá para a turma que agora já não faz mais física. Então vamos lá. Na figura, o bloco. Qual figura, né? Deixa eu pegar a figura lá no livro. Pois é, eu também fiquei um pouco confuso quando eu fui pegar essas questões, porque, tipo, ele fala na figura 15 e 14, então, tipo, a figura 15 e 14 tá lá na página 100 e ela vai bordada. É verdade. Ele volta lá umas 10 páginas atrás, ou umas 10, 7 Isso que é páginas. querer economizar tinta, né? Tá É, doido. economizar folha, já é muita coisa. 15 e 14, né? Ah, eu voltei demais. Vamos ver. 15 e 10. 15 e 15. O que? 15 e 14. Ah, sim, o exemplo clássico lá, amortecedor. É, tinha um desse lá na aula teórica, né? Então, tá aqui, ó. Essa é a figura que ele está falando. Muito bem. Possui uma massa de 1,5 kg. A constante elástica é 8 newtons por metro. A força de amortecimento é dada por menos B dx dt. Então, aquela forcinha de amortecimento que varia linearmente com a velocidade. Ok? É o que acontece na prática, né? Quando nós temos a resistência do ar, por exemplo, nós percebemos que a resistência do ar ela aumenta à medida que a velocidade do corpo que se move aumenta. Por exemplo, um carro na estrada, né? Um carro na BR-101 em alta velocidade sofre uma resistência tão alta do ar que a gente tem que fechar a janela para não incomodar o ouvido, né? E até economiza bastante gasolina. Então, mas por que a gente não sente isso na cidade, quando a gente está andando de carro na cidade? Porque a gente não chega em velocidades tão altas. Por isso que essa força de amortecimento, que a gente despreza durante a física geral 1 toda, está aqui, ó, sendo uma resistência associada ao ar. Ok? Então tem essa B, essa constantezinha aí, que dá a unidade exata. O bloco é usado, o bloco é puxado 12 centímetros para baixo e liberado. Então é um movimento harmônico amortecido, porque nós temos uma força de amortecimento dada pela resistência do ar. Calcule o tempo necessário para que a amplitude das oscilações resultantes diminua para 1/3 do valor inicial. Então é aquilo que a gente percebe na prática quando a gente põe alguma coisa para oscilar, né? Qualquer oscilação que vocês tentem fazer aí. Por exemplo, coloquem uma régua na mesa, com a ponta para fora da mesa, e deem um peteleco na ponta da régua. Ela vai começar a oscilar com uma amplitude bem alta, e com o tempo, essa amplitude vai reduzindo, 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 até que para de oscilar. Gasta toda a energia que a gente colocou no sistema. Ela perde, devido à resistência do ar, essa energia. Veja que no movimento harmônico simples isso nunca ocorre, porque ele é simples. Nele há conservação de energia, uma situação ideal. Quantas oscilações o bloco realiza neste intervalo de tempo? Muito interessante a questão. Vou poder abordar algo que eu não tive oportunidade até agora, que é o movimento harmônico amortecido. Os veteranos de vocês devem ter trauma do dia que eu tentei provar essa equação aqui, ó. Porque foi 2 horas de aula só disso. Então, coisas que a gente faz quando está começando um emprego novo. Então, eu não farei isso de novo, até porque é um conteúdo que vocês, um conteúdo matemático que vocês vão ver só no semestre que vem, equações diferenciais. Mas essa equação de movimento aqui, bem semelhante à do movimento harmônico simples, a menos deste exponencial que vai reduzindo gradativamente o valor máximo de x, é obtida por uma equação diferencial que está aqui em cima, e vocês, com alguma frequência, irão resolver na matéria de equações diferenciais, que eu acredito que está no semestre que vem para vocês. Então, a equação que resolve o nosso problema está ali, ok? Dela, analisando ela, que a gente vai conseguir resolver o problema, tá bom, pessoal? E sim, também vai cair uma questão parecida com essa. Assim, um pouco parecida com essa, na provinha.
Hoje eu estou dando as colheres de chá, hein? Então tá bom. A gente tem que determinar, então, o instante em que esta nossa querida equação aqui vai ter o seguinte: o instante em que o xt for 1/3 de x0, ok? Porque se eu quero que diminua para 1/3 do valor inicial a amplitude, então eu quero saber qual é o t que ocorre isso. Okay? Essa é a grande pergunta aqui. Só que isso já salva nosso problema. Por quê? Porque ele justamente pede a situação em que a amplitude diminui para 1/3. E a amplitude é uma grandeza associada ao fato do cosseno ser 1. Né? Quando a gente tem a oscilação aqui do movimento harmônico simples, esses picos aqui, ou vales, que a gente compreende como amplitude, eles ocorrem quando o cosseno está na sua situação de máximo ou de mínimo. Então, eu não preciso me preocupar com o valor de fase, com o valor de frequência angular, por hora, né? Por hora eu não preciso me preocupar, já que eu estou preocupado só com o tempo. Então, eu estou interessado quando este objeto aqui tem o valor de 1/3. Qual é o t para que ele tenha o valor de 1/3? Porque quando ele tiver o t, que faz toda essa expressão exponencial ter 1/3, eu tenho justamente um instante onde a minha oscilação está com uma amplitude de 1/3 do valor inicial. Acabou. Resolvido. Ok? Então, 1/3, em outras palavras, agora matematicamente falando, né? Falei fisicamente, agora quem não entendeu, tenta entender matematicamente. Quem não entender matematicamente, reza. A gente vai ter igual aqui, x0, eu não gosto de chamar de n, n menos bt, caramba, sobre 2m. Bem, se eu estou falando de amplitudes máximas, né, então não vou nem copiar a parte do cosseno ali. Como é o mesmo x0, é o mesmo valor, eu quero uma amplitude 1/3 da amplitude original. Então é o mesmo, o original está aqui. Essa aqui é a amplitude original. Corto. Então eu preciso saber qual é o t que faz essa expressão toda ser igual a 1/3. E aqui virou matemática, pessoal. Aqui é só matemática, ok? Então vamos agora substituir os valores que o enunciado deu. Quando eu tenho exponencial com um monte de coisa em cima, vocês vão ver nos livros que eles fazem assim, eles escrevem exp e colocam as coisas dentro de uma chave, tá? Uma dica aí que eu dou para vocês. Menos 230G por S. Esse G por S, né? Eu acho que esse G é G de gramas, né? Algo do gênero. Então tem que dividir por 1000, né? Algo do gênero. Ok? 230 gramas por segundo. Vamos ver se a unidade de B tem que ser gramas por segundo mesmo. Olha só, galera. Olhem para esse exponencial aqui. BT sobre 2M. Qual que tem que ser a unidade do B? Quem que se arrisca de dizer aí qual tem que ser a unidade do B? E o porquê que tem que ser essa unidade que vai me dizer? Eu falei sobre isso na nossa primeira aula no semestre passado. Alguém se prontifica? Qual que deve ser a unidade do B? Professor, eu acho que eu vou ficar com o Pai Nosso mesmo, sem zoeira. Galera, seguinte, pessoal, quando a gente está numa função especial, como a exponencial, o logaritmo é uma função exponencial também, seno, cosseno são funções especiais, tudo que está dentro do argumento não pode ter unidade. Não existe unidade para ângulo. É um número só, ok? Então, por isso que quando a gente tem um tempo aqui, sempre tem o ômega na frente. Por quê? Porque o tempo mede em segundos. O ômega é uma frequência, 1 sobre segundo. Então, corta as unidades para que dentro do argumento do seno não tenha unidade. Dentro de argumentos de funções especiais não podem ter unidade. Então, a exponencial é uma função especial.
A exponencial é uma função especial. No seu argumento não pode ter unidade. Então, se o t é medido em segundos e o m em quilos, o b tem que ser quilos sobre segundo, para cortar a unidade do m e a do t, ok? Isso a gente chama de análise de unidade na física. Isso resolve um monte de problema, ok? Então, até resolveu um muito louco em 2012, que era uma partícula que já estavam procurando há cerca de 60 anos. As pessoas elas sabiam que aquela partícula tinha que existir, o bóson de Higgs, porque as equações da física de partículas não estavam fechando a unidade, as que já tinham sido obtidas. Então eles pensavam, não, tem que ter uma partícula porque está faltando a unidade nessa equação. Daí os caras acharam o bóson de Higgs, depois de alguns anos de teoria. Por isso que esse negócio da unidade é inviolável na física. Inviolável. Beleza? Então, B sim tem que ter unidade de quilogramas por segundo, e aqui está dado em gramas por segundo. Então é só dividir por 1000, pessoal. Vamos dividir por 1000 e vamos chegar nos valores certicos aí. Vamos lá. O que a gente vai ter aqui em cima, então? Vamos arrumar aqui primeiro, né, com os dados do enunciado. Vai ter o seguinte, bem, eu não sei como é que vocês gostam de resolver esse tipo de problema, né? Mas como tem um monte de termo aqui, vocês vão ter que fazer ln, pessoal. Ok? Ln é aquela função logaritma natural que tira as coisas de dentro do exponencial. Se eu aplicar ln aqui e ln aqui, né? Então eu vou ter simplesmente tudo que está aqui dentro. Ln você já deve ter feito bastante isso. Usar o ln para tirar as coisas de dentro do exponencial. Igual a ln de 1/3. Ok? Então aqui a gente passa tudo que não é t para o outro lado lá. Eu vou ter t igual a 2 m ln de 1/3 dividido por b. Daí, se vocês pegarem os dados ali no enunciado, quem está com o Halliday aí pode acompanhar, vai ser 2 vezes 1,5 dividido pelo aquele 200 e pouquinho lá, 230, né, dividido por 1000, que é 0,230, vezes o ln de 1/3, que a calculadora de vocês pode fazer aí. Ok? Muito bem, então, a gente fazendo esse cálculo, deixa eu fazer o cálculo bem rapidão aqui no meu software animado aqui. Só um segundo, dessa vez não vai travar nada. Nossa, podre já, podraço. Só coloquei uma meia aqui no meu microfone para ver se melhorava, ali o colega falou, tentei arrumar de algum jeito. Espero que tenha melhorado. Muito bem, então, o meu software aqui, ele entende o ln sempre como log, mas é porque ele é meio burrinho mesmo. Só que a conta que ele faz é a conta do ln. Então, a gente chega aqui na seguinte resposta. 14.3. 14.3. Nem copiei a outra, nem copiei a resposta. Então, é isso. Deixa eu só pegar aqui para vocês, para mostrar. Vou até por aqui. Show, então quer dizer que demora 14 segundos para que isso ocorra, pessoal. 14 segundinhos, ok? B. Quantas oscilações o bloco realiza nesse intervalo de tempo? Até ele chegar a 1/3 da amplitude original, quantas oscilações ocorreram? Essa é a pergunta. Vamos ver aqui.
qual que é a ideia por trás disso, né? Eu já sei o tempo. Beleza. Então, se eu souber a frequência, eu consigo descobrir a quantidade de oscilações pela expressão do período, né? O período é o tempo que demora para dar uma volta. Então, vamos ver aqui. Se a gente tiver qual que é a frequência angular, a gente descobre qual que é o período, e fazendo uma simples razão entre período e o tempo que a gente acabou de calcular, a gente descobre qual é, então, o tempo que demorou para isso ocorrer. E olha só o que aconteceu. Ele não nos dá a frequência angular de cara. Ele fala sobre a constante elástica e a massa, ok? Constante elástica e a massa. E existe uma expressão que relaciona constante elástica, massa e frequência angular. Quem é que lembra aí? Eu obtive ela na aula passada e vocês têm que saber para a prova, hein? A mais importante do mundo nesse assunto. O ômega é igual a K sobre M. Mas, qual é o lance, né, pessoal? Este assunto, movimento harmônico amortecido, esse ômega aqui da equação, Tem que estar ao quadrado? justamente, não é o ômega tão simples, né? É aquele ômega que tem uma raiz, exatamente essa que tu tá pensando aí. Entendido. Essa aqui, ó. Para responder a B, é esse ômega que a gente vai ter que encontrar. Ok? Então, trampinho. Trampinho. Vamos lá. O K foi dado. Me dá nas unidades certas, pelo amor de Deus, que eu não estou afim de ficar fazendo conversão. 8. 8 dividido pela massa, 1,5. B. O B é o 0,230 ao quadrado, dividido por 4 vezes 1,5 ao quadrado. Pessoal, essa aqui é a frequência de um movimento harmônico amortecido, tá bom? Então, nós temos a do harmônico simples, que é simplesmente a relação K sobre M, e do harmônico amortecido é um pouco mais complexa. Vamos fazer aqui nos computers aqui, vamos ver quanto é que dá. Então, chegamos numa expressão interessante, que é essa aqui, ó. O nosso querido ômega, aquele 2,31, aproximadamente. Mas 2,31 o que, pessoal? Sempre tem que ter unidade. E a unidade que a gente obtém quando faz um negócio desse, com essas unidades do SI, é rad por segundo. Frequência angular é sempre medida em rad. Frequência normal é medida em hertz. Ok? Rad porque está associado com oscilação. Show! Encontramos a frequência angular de oscilação amortecida desse sistema. Então, uma vez que a gente tem isso, vamos encontrar o período agora, que é o tempo para dar uma rotação. Então, pense comigo. Se eu encontrar o tempo para dar uma rotação, e eu sei o tempo que ele demorou para diminuir a sua amplitude até 1/3, que é o que o problema propõe, então, se eu dividir esse tempo que eu tenho de 1/3 pelo período, eu vou encontrar quantas voltas foram dadas, ou seja, quantos períodos estão dentro deste tempo que demorou até ele chegar a 1/3 da amplitude. Ok? Só uma razãozinha, uma matematiquinha tranquila. O problema é a física aqui do caminho, né? Essas interpretações. Então, qual que é a expressão do período aqui, né? Usando a frequência angular é 2π sobre ômega. Ok? 2π sobre ômega. Para o nosso caso, então, é 2π. Dividido por 2,3.
Isso, 2.3. Então, resolvendo mais rapidamente essa conta aqui, nós temos que é mais ou menos 2.72 o período. 2.72. Muito bem. Veja, vamos focar no que o problema pede. Não pedi exatamente o período, mas quantas oscilações o bloco realiza nesse intervalo de tempo. O intervalo de tempo que a gente obteve aqui. O que eu quero é saber quantas oscilações, quantas ida e volta, ida e volta, ida e volta o oscilador teve. O tempo que demora para ir e voltar é o que a gente chama de período na física. Então, se eu pegar esse valor aqui, 14.33, e dividir por esse, 2.72, eu descubro a quantidade de oscilações. Então, veja que não é uma equação que vai estar no Halliday lá, né? É uma equação que sai da lógica. Tzinho sobre tesão, cara. Vai ficar quantos isso aqui? Coloquei um igual a mais. Estou comendo bola. 14.33. Nossa, sono. Não dá para dar aula sem café, não. E dividido por 2.72. Então, veja. Quantidade de tempo para amplitude de um terço. Período de uma oscilação. E o período não muda. Não muda, por mais que seja um sistema amortecido. O período é sempre o mesmo, ele continua fixo. Essa situação um tanto ideal aqui. Então, se a gente resolver essa continha, a gente chega na resposta 5.27, pessoal. Então, ele dá 5.27 voltas. 5 voltas inteiras e um pouquinho a mais. E de volta, e de volta, e de volta, né? 5 dessas, um pouquinhozinho a mais. Está lá, chegando na metade do caminho para tentar completar uma volta. Então, pessoal, só revisando aqui, era movimento amortecido. Eu queria qual que é o tempo para que demora para chegar numa amplitude um terço do original. Eu sei que, por ser amortecido, a amplitude vai diminuindo, diminuindo até que chega a zero. Então, eu utilizo a equação da oscilação amortecida. Já sei que eu quero que o xt seja um terço do x0 original. E, bem, a amplitude está sempre associada com o valor máximo do cosseno, como a gente já conversou na última aula de exercícios, de tal forma que eu posso chamar de 1. E, no fim das contas, a minha única relação importante aqui é encontrar o t que resolve essa equação. Jogo os valores denunciados, resolvo, encontro esse valor aqui de tempo. Depois daquela análise física, é só matemática. Daí me pergunta quanto tempo demora. Eu olho para a frequência angular, sei que ela está associada com a quantidade de voltas, encontro a frequência angular do movimento harmônico amortecido e faço a razão entre o tempo que eu obtive primeiro e o período que eu obtive agora. Então, aqui, vamos chamar aqui de voltas, oscilações, ou qualquer coisa do gênero. Ok, pessoal? Então, vou finalizar por aqui, mas, antes de finalizar, eu quero falar para vocês sobre a prova. Okay? Então, a prova ela vai ter duas questões mais associadas à parte de fluidos, hidrostática, tá? E uma questão teórica, e duas questões associadas à parte de oscilação. Eu vou enviar a prova para vocês. Deixa eu só confirmar o horário, porque eu sempre erro essas coisas. Eu vou mandar a prova para vocês exatamente na terça, às 19h15. E vocês vão ter até meia-noite para me enviar a prova, tá? É uma prova para menos tempo, mas vocês vão ter todo esse tempo aí. Eu não quero provas iguais. No semestre passado, eu deixei uma turma com todo mundo com nota 4, porque todas as provas estavam iguais. Eu não ligo de fazer isso de novo. E dessa vez eu não vou dar 4, vou dar menos. E quando vocês me enviarem, por favor, tentem enviar pelo SIGA, pelo mesmo linkzinho lá da tarefa, tá? Porque daí vocês têm a certeza de que eu vou corrigir. Se vocês mandar por e-mail, talvez eu não corrija.
Não porque eu não quero, mas porque eu não vou ver a prova, né? Às vezes eu perco esses arquivos. De toda forma, vai estar lá no e-mail. Então, não se preocupem com isso. E que mais? Quando vocês forem fazer a prova, façam com imagens grandes, de preferência caneta e com bastante cor para eu identificar as diferentes coisas ali que vocês estão escrevendo, bastante explicações também. Ok, pessoal? Até o dia da prova eu vou estar respondendo questões, independente do horário. Amanhã não, porque amanhã eu tenho compromisso aí com a família, mas domingo e segunda e terça muito cedo eu posso responder as coisas pelo e-mail, se for o caso. E claro, eu vou postar essa aula aí para quem quiser ver, recomendo que revejam os vídeos e também leiam bastante o Halliday, porque eu sempre cobro coisas do Halliday. Então, no mais, desejo uma ótima noite, um ótimo fim de semana para vocês. Não precisam surtar por causa da prova, não é minha intenção ferrar com vocês. E se for assim, né, já que ninguém tem dúvidas, desejo uma boa noite e até semana que vem. Ô, professor, no caso, a minha dúvida é que travou aqui em casa, deu uma caída na internet. Ficou para que dia mesmo a prova? Ficou para Ah, sexta ou para terça. terça-feira da semana que vem, então? Isso, terça. Entendido. Que daí você vai soltar ela às 5 e vai até a meia-noite, Não, né? Das 6. soltar ela às 7h15 até meia-noite. Beleza, entendido. Obrigado. Beleza. Então tá, pessoal. Agradeço a atenção e boa noite. Valeu!